Sua Podcast no ar. Um tubo de linha no Era o outro. tempo que a gente tinha imaginação, né? Digamos assim. Uma criatividade, né? Eu acho A que- gente conversando, eu lembrei disso do nada. Eu fiquei, caramba, bateu a nostalgia da porra. Ó, Esses estímulos é o que a gente percebe hoje em dia quando a gente recebe os alunos, né? Os e estudantes. criado com a avó. Por quê? Já Não, eu aponta falo assim. da própria questão do estímulo à criatividade, entendeu? Dos hábitos que mudaram. A gente tinha a questão da leitura, que eu acho que ela era mais presente na vida da criança, né? Do desenvolvimento dela. Porque antes tinha ditado, esse tipo de coisa. Então, hoje, com a internet, principalmente com os novos formatos de rede social, de mídia, as pessoas estão com preguiça de ler ou querem que tudo esteja resumido, tudo esteja na palma da mão. E, então, elas acabam se tornando, muitas vezes, limitadas em termos criativos e de reflexão mesmo, sabe? Se não tiver ali, não quer ler o livro, ela quer ler o resumo que está disponível. Ela não quer, muitas vezes, ver o filme, ela vai pegar o spoiler, porque ela, entendeu? Se uma videoaula é mais longa, ela não quer assistir, ela quer ver pequenos vídeos de 2, 3 minutos. Então, assim, as coisas foram mudando, porque elas cresceram dentro já dessa nova perspectiva das telas, né? E o TikTok tá aí para isso, né? Antes os vídeos tinham o quê? 20 minutos, 30 minutos. Hoje um vídeo de 15 segundos já é muito, às vezes até. Né? Aí, como a Eulália comentou, né? Não é que a gente deva demonizar essas mudanças ou repelir completamente, né? A gente precisa se adaptar, porque elas estão aí e não se volta atrás em muitas delas, né? Então, a gente tem que se adaptar e tentar fazer com que, de alguma maneira, isso possa, como posso dizer, contribuir, ou que isso não nos prejudique em algum ponto, né? Mais do que deveria. Por exemplo, fazer um vídeo do TikTok para explicar alguma coisa. Entendeu? Mas tem que dançar. Sala de aula. Sim. A Mas gente tem que problema, dançar. vai fazer a dancinha para explicar algo. A dancinha. Chat GPT. Já passaram. Entendeu? Não, mas a pessoa vai lá, Inteligência cria uma artificial. coreografia para um vídeo e tal. Isso. Já passaram pela cabeça de vocês que nós nascemos numa época onde não havia internet, não havia tecnologia, e a gente está meio que no meio termo. A gente não vai ser aquele idoso que pede para o neto fazer isso, mas uma hora ou outra a gente vai precisar, né? Que a gente está em fase de adaptação. Já Chamou passa- a gente de velha. Não, eu falei nós, eu me incluí, tá? Só pra... Eu tô com medo de sair... Começou sair pelo ruim. senhor, agora tá chamando ela de velha. Você não chamou aqui para isso. Não, eu me incluí dessa vez, porque eu também não sou essa flor não sou essa cara. Só tenho a carinha de anjo, né? Onde? Onde? Não sei. Eu confio na minha mãe. Tem anjo bom e anjo mau, né? Não, brincadeira, né? De fato, são mudanças enormes num curto intervalo de tempo, né? Então, a internet ela é relativamente recente, né? E os celulares, enfim, né? A democratização do acesso ao computador, do acesso à internet, são extremamente recentes. Quando a gente compara, assim, em termos de humanidade, né, da nossa evolução, né, ao longo dos anos. Bom, e, de fato, isso mudou completamente a forma da gente se relacionar, a forma da gente trabalhar, a forma da gente acessar informações, a forma, enfim, da gente vender, a forma da gente comprar, né? Então, de fato, foram mudanças muito grandes e que a gente passou. Eu acho até que a gente se adaptou bem fácil, né? Porque muitas dessas ferramentas facilitaram a nossa vida, né? E para as crianças, elas já nasceram dentro dessa realidade, né? Então, hoje, a gente percebe até na sala de aula, né, que determinados estudantes, assim, com uma faixa etária um pouco mais alta, vamos colocar nesses termos, né, eles têm um pouco mais de dificuldade de aprender os conceitos da computação, de manusear, de lidar com as ferramentas, do que os mais jovens, no sentido de que, para eles, talvez seja mais natural, porque eles já cresceram, ou uma parte, né, da vida já foi dentro dessa realidade. Né? Então, como a gente contou lá no início, né, a gente tem um pouco de receio das mudanças. Né? E eu acho que, para as pessoas
de faixa etária mais alta, essas mudanças, por terem vivido uma boa parte da vida sem elas, Sem né? ela, né? Isso, de fato, traz um pouco mais de dificuldade, de receio. Às vezes não é nem dificuldade, é o próprio receio. É que nem, eu não, sei lá, às vezes tem pessoas, né, na nossa própria família, sejam pais, tios, não sei, que muitas vezes se recusam ou têm medo, parece que, de usar o caixa eletrônico, né? Que vai lá e tem que ir alguém, né, para fazer isso, então tem que ter alguém para acessar o app da conta, né? Enfim, então, assim, é um receio. Não entendo que seja necessariamente dificuldade, porque a ferramenta ela é a mesma, né? É a forma como a gente lida com ela.